Abra comigo em Êxodo, no capítulo 34, do versículo 5 ao 7, nós vamos ler um texto. Eu vou lendo para a gente ir ganhando tempo. Êxodo 34, verso 5 ao 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, junto a Moisés, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Muito bem, antes de nós falarmos desse texto, eu quero ler uns versos rapidamente com você, para você lembrar de um conceito. Eu vou lendo rapidamente. Salmo capítulo 9, verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 71, 19. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Eu posso ler mais 50 versículos para dizer para vocês que Deus é justo. Ele é justo. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é um Deus justo. E aqui eu quero construir um raciocínio rápido com você. Esse texto que nós lemos de Êxodo, ele tem um paradoxo, dentre tantos outros textos. O verso 7 que nós lemos, ele traz duas afirmações. O verso 7 de Êxodo, no capítulo 34 que nós lemos, diz assim: que guarda a beneficência em milhares. E aí ele diz que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ok. E na sequência ele diz que ao culpado não tem por inocente. E vários versos são assim. Ele perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado. Ou seja, Ele perdoa qualquer tipo de pecado, em quantidade e em intensidade. Deus perdoa. Mas Moisés também diz que o culpado, ele não tem por inocente. Está no mesmo texto. Como ele pode perdoar, mas não inocentar? Como que vai funcionar isso? Porque Deus é justo, e nele não pode haver injustiça. Então para Deus o culpado tem que pagar pela culpa, porque o inocente, ele tem, aquele que não é inocente, ele tem por culpado. Então o texto, ele cria uma expectativa de perdão, mas depois ele afirma: ao culpado não tem por inocente. E nós podemos ler vários outros textos, nós vamos ler mais alguns, para a gente poder entender um conceito e construir um conceito aqui, entender o que é a mensagem da cruz, porque aqui é um dos pontos que fala da cruz, que talvez para eles lá atrás ficou confuso, mas para nós agora está claro aquilo que Deus está falando. Salmo 32, versículo 1, vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Glória a Deus por isso. Mas Ele é um justo juiz. Você já viu um juiz encobrir o pecado? Não. Um juiz não encobre pecado. Não pode. Se ele encobrir o pecado, ele não é justo. Ele deixa de ser um justo juiz. Mas o salmista está dizendo que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas lá em Salmos, a cruz não aconteceu ainda. Não dá tempo de nós
Isso aqui demanda de um estudo de muitos meses, não dá tempo. Isso aqui é só para a gente ter um insight de que o Velho Testamento apontava para a cruz. Deus já estava tratando disso. Deus já estava tratando disso, mas eu quero que você perceba que Deus, Ele é justiça, e não somente o amor, porque isso vai nos fazer dar também o devido valor à mensagem da cruz, e resgatá-la para a nossa vida, a importância dela, porque Jesus não estava num dia agradável e decidiu ir lá e fazer aquilo. Aquilo foi um momento de dor. Traz para nós felicidade hoje, mas traz com lágrimas. Não dá para viver a alegria da cruz sem chorar por Cristo, sem sofrer, sem tentar sentir o que Ele sentiu. Era para ser nós. Então essa é a mensagem que tem que nos mover. É isso que tem que tocar nosso coração e dizer: eu vou à igreja adorar. Não importa a minha vida, meu contexto, quantas portas fechadas eu estou encontrando, não importa se o mundo está ruindo, se o meu mundo está ruindo, a cruz do diabo não pode apagar, essa vitória me pertence, é isso que me move, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Se nós entendermos o conceito da mensagem da cruz, então perceba, nada mais vai te fazer falta nessa vida, porque a cruz ela supre totalmente. Você fecha os olhos para esse mundo e você consegue olhar para Deus e dizer: se o Senhor quiser dar, Deus; se não quiser dar, não tem problema. Se é só isso, então é isso. Se é tudo isso, é tudo isso. Não importa mais quantidade, não importa o que você tem, não tem. Você tem consciência clara de que o seu tempo aqui, ele é curto, é rápido, e você precisa fazer muitas coisas para Deus. A mensagem da cruz, ela te molda no modelo de servo correto. A mensagem da prosperidade, não. Não. Nenhuma outra mensagem vai te moldar a ser um cristão do modelo correto. Somente a mensagem da cruz vai fazer isto por você. Então nós não podemos pregar outras coisas. Podemos e devemos. Eu não estou contra as pregações. Nós estamos falando de base. O que nos move? Eu vou ver o pastor tal porque o pastor tal tem dom da revelação. É isso que está te movendo? Então o amor de Deus não está sobre você, e o sangue que Jesus verteu na cruz não está sobre você, não move você, e isso é grave. Então nós temos que pensar no que nos move. Então veja, um juiz não pode encobrir pecados, porque senão ele deixa de ser justo. Em Miqueias, capítulo 7, o verso 18 e 19 vai dizer assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Esse é o justo juiz. Só que, se um juiz se deparar com um pecador, alguém que cometeu um crime, ele não pode pegar a iniquidade e lançar nas profundezas do mar. Como que Deus pode fazer isso sem deixar de ser justo? É como se ele pegasse um grupo de criminosos e soltasse aleatoriamente. É como se Deus abrisse as portas do inferno e dissesse: vão, eu perdoo todos vocês. Ok, é uma ação de amor, mas onde está a justiça? Aí é um ponto. Deus é amor? É, e tem muita gente achando que no final vai dar certo, mas não vai dar, porque Ele é justiça.
A única coisa que nos livra do peso do pecado é o sangue de Cristo na cruz. Se esta mensagem não arde em nós, então é a ira que está sobre nós. Percebe? Então a mensagem da cruz tem que arder em nós. Ela tem que ser a nossa base. Ela tem que funcionar para a nossa vida em todos os sentidos. E se ela está funcionando, então não falta nada para você. Você é um vencedor invicto, que caminha debaixo da graça, que conta bênçãos, conta vitórias, que está caminhando de glória em glória, e em você não há angústias, dores ou tristezas que dominem você. Você é um vencedor invicto, um representante de Cristo na terra. Você é como Paulo, que falou e escreveu na sua carta dizendo: eu estava lá no corredor da morte, ninguém me assistiu, ninguém, nenhuma igreja que eu fundei, ninguém que eu ensinei estava ali comigo, mas Deus estava, a presença de Deus estava, e ele diz: eu estou pronto, a coroa da justiça que me foi preparada, eu estou pronto para recebê-la. Ele não conta com circunstâncias, o mundo não importa o que aconteça à sua volta, você está pronto para estar na presença de Deus. A mensagem da cruz faz isso por nós. O justo juiz não pode fazer isso. Deus não pode fazer isso. Ele não pode pegar o pecador e dizer simplesmente: eu perdoo você, porque senão ele vai ferir os parâmetros da própria justiça dele. Ele é santo. Então o pecado tem que ser pago. Essa é a verdade. O pecado precisa ser pago. Provérbios 17, verso 15 vai dizer assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Percebe que nós estamos lendo versos de que Deus perdoou, Deus está perdoando, e de repente Deus não tem o inocente. Aliás, aquele que é culpado, Deus não tem por inocente. E agora no verso de Provérbios a gente está lendo que aquele que justifica o ímpio e condena o justo é abominável ao Senhor. São vários paradoxos aqui, porque é um presságio da cruz. Mas é para que a gente compreenda que sem a cruz não vai dar certo. Então nós lemos em Êxodo que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Nós lemos em Salmos que o pecado para Deus ele é encoberto. Nós lemos em Miqueias que Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar. E agora a gente lê em Provérbios que o que justifica o ímpio é a abominação. Percebe? E toda a trama do Velho Testamento vai apontando para a cruz, vai dizendo assim: eu perdoo, mas você não é inocente. É dessa forma. Então não é o aspecto do perdão, o amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo, não vai salvar a sua vida. Você tem que passar pela justiça. Mas eu sou um pecador, todos os dias eu firo as leis de Deus. Ok, então Cristo é a sua solução. Você precisa de Jesus para poder se aproximar de Deus novamente. Essa é a mensagem da cruz, que nos dá tudo que nós precisamos. Então, como Deus pode perdoar os pecadores, porque nós somos de fato pecadores, como Deus pode justificar o pecador, como Deus pode não condenar o ímpio, como Deus pode apagar o pecado do ímpio e ao mesmo tempo não se tornar injusto. E esse é o enredo da Bíblia durante todo o Velho Testamento, um Deus falando de um perdão e de condenação ao mesmo tempo. É assim que Deus foi tratando Paulo, pastor Paulo Júnior. Nem todos gostam, mas ele dá um exemplo bem radical. É como um serial killer que matou lá um tanto de gente, e aí ele chega diante do juiz, e o juiz fala assim, o juiz se enche de amor e diz a ele: vai, você está livre. É um juiz justo? Não é um juiz justo. E aí eu vou dizer, é como nós não somos serial killer, nós somos serial sinner, nós somos
pecadores. Nós somos pecadores constantes. O pecado, ele nos acompanha. Nós somos pecadores em séries. Todos os dias nós pecamos. E não tem ninguém dentro desta igreja hoje, ou que nos assiste, que possa dizer diferente. Todos os dias nós afrontamos a Deus. Todos os dias nós quebramos a lei. Nós ferimos a lei. Todos os dias nós entristecemos o Espírito de alguma forma. Mas Deus diz: eu perdoo vocês. O que faz Deus ser justo nesse cenário? Não seria porque nós somos dignos de condenação, porque o pecado consumado gera morte. Alguém tem que pagar o preço, alguém tem que morrer. E alguém morreu. E não foi nós, porque nós estamos aqui. Alguém pagou o seu preço antes de você nascer, para você ter uma chance. E o que nós fazemos com essa chance? O que o mundo faz? Um dia a justiça de Deus vai chegar. Ela vai chegar. E esse Deus de amor vai ser só o Deus da justiça. E esse dia está bem mais perto do que nós imaginamos. Então, entenda uma coisa: mas Deus é amor, veja. Ele nos soltou porque nos ama, então o amor dele é injusto. Não funciona, a justiça de Deus não é como a nossa. Não dá para dar um jeitinho. O pecado demanda de um preço. O que nós fizemos demanda de um preço. Então, o amor dele seria injusto. Um juiz, ele não pode fazer isso. Ele não pode sentimentalizar uma sentença. O homem, ele confia nisso. Ele confia no amor de Deus. Ele confia que no final vai dar tudo certo, que ele pode pecar a revelia, e que no final o amor de Deus vai salvá-lo. Não vai. Não vai. Nós temos a chance hoje de deixar o pecado. O amor não vai salvar, porque ele é justiça também. Você tem que passar pelo crivo da justiça, porque o amor ele já te deu de graça. Mas como? Então eu tenho que parar de pecar? Não, você não vai conseguir. Você tem que largar o pecado consciente. Deixa esse. E para Deus basta, porque o outro, Jesus já pagou o preço pelo outro. O outro está pago. Então você tem acesso. Então veja, o pecado, para ele não gerar morte em nós, um sangue precisou ser derramado. Tiago capítulo 1 verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Portanto, tem que haver um sangue derramado. Inevitavelmente tem que derramar sangue. E Jesus fez isso por nós. O pecado, ele gera morte sempre. Senão Deus não poderia ser justo. Senão Deus não poderia ser justo. Então veja, como que Deus, para nós encerrarmos, o pessoal do louvor pode subir, como que Deus perdoa pecadores injustos sem deixar de ser justos? Eu sei que você sabe a resposta. Como eu falei, não era para trazer uma pregação nova, era só para você lembrar de que essa é a única pregação que nos move, é a nossa base. Louvado seja Deus. Então a resposta para essa pergunta, como Deus pode perdoar pecadores injustos, dignos de morte, sem deixar de ser justo? A resposta é a cruz. A resposta é o que a pastora Beth trouxe aqui pela manhã. É a flagelação do Filho. É a morte do Filho. É a mutilação do Filho.
é a dor e a humilhação que Cristo sofreu. É assim que Deus pode nos perdoar. Mas guarde no seu coração, a justiça dele é implacável. Ele não vai colocar as mãos na cabeça ele ama a todos, mas o amor salvífico é para quem tem a cruz de Cristo no coração. É a única forma de nós nos achegarmos a Deus. Ele é perfeito, santo e justo. Não há outro caminho a não ser a cruz. Guarde isso no seu coração. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Billy Graham, ele de tantas falas, de tantas frases que nós temos registradas de Billy Graham, uma delas é: a santidade de Deus é tão séria, a justiça de Deus é tão séria, que nem o próprio filho ele poupou. Ele é justo ao ponto de não poupar o próprio filho, para que a justiça dele fosse saciada. Hoje ele é o Deus que oferta para nós salvação. Mas se ele não poupou o próprio filho, o que ele fará com os homens que recusaram a mensagem da cruz? Então eu devo dizer o seguinte: hoje nós temos uma chance de estar junto a esse Deus, e de que essa mensagem da cruz venha até nós. Nós temos uma chance para isso.